CBN, Emprego e Oportunidades. A taxa de desemprego encerrou o primeiro trimestre de 2023 em 8,8%, um aumento pequeno de 0,9% na comparação com os 3 meses anteriores. Com isso, 9.400.000 pessoas buscando emprego no país. São 860.000 pessoas a mais do que o último trimestre do ano passado. Dimas Faccioli já está aqui em contato com a gente para ajudar a analisar esse cenário e entender um pouco o que esses dados representam. É algo sazonal mesmo para o período, como alguns justificam, Dimas? Bom dia para você. Bom dia, Sandra, Regi. Bom dia. Eu espero que sim, né, Sandra, que seja algo sazonal, né? Ela de fato acontece, não aconteceu na pandemia em 2022, que houve uma recuperação bastante grande, né? Mas é um período que a gente tem um índice que costuma aumentar o desemprego nesse período. O que a gente precisa ver são outros indicadores relacionados à economia, como a gente viu agora, por exemplo, que a inadimplência cresceu, chegou a quase 50%, né? Então, isso significa que a gente tem menos dinheiro no mercado e menos pessoas sendo remuneradas, né, ou ganhando dinheiro de uma certa forma. Nem todos, obviamente, são desempregados, mas é preciso aguardar essa reação da economia. O que acontece, a gente teve aqui na AgriShow, por exemplo, números bastante expressivos, mas quando a gente olha para o agro tem sempre destaque na economia, e ele é um setor que vem crescendo, apesar desse número agora do IBGE, do último trimestre, ter trazido que também no agro a gente teve desaceleração em processo de contratação e aumento do desemprego. Então, E você falou aí do agro positivo, mas chama a atenção que no comércio e serviço isso não é tão representativo mais, né? Perfeitamente, exatamente. Então, serviços é um grande contratante também, né? E ele também teve retração. Então, a gente precisa aguardar um outro trimestre, esperar que a economia se desenrole, né? De fato, a gente precisa ter investimentos na economia, a gente precisa ter resultado positivo para as empresas, para elas poderem contratar. Agora, tem algum reflexo ainda da pandemia, Dimas? Desculpa te interrompendo. Não acredito que tenha, não. A gente já está num processo de estabilização, né? Já aconteceu em 2022, o ano todo, né? Então, 2023 é um ano que está estabilizado e agora vai ter um reflexo de fato do movimento da economia. Se a gente tiver um processo de crescimento baixo, um processo de recessão, obviamente o desemprego vai aumentar. Então, o que está acontecendo nesse momento é que a gente tem um compasso de espera, né? As empresas têm esperado para fazer investimento, têm esperado um pouco mais para contratar, e também o que precisa se colocar aqui é que o emprego está mudando. A gente já vem falando isso em algumas oportunidades aqui. Então, aquele emprego tradicional, ele acaba se alterando, né? Ele está indo muito mais para o emprego tecnológico, né? Para o emprego mais de análise. Então, assim, às vezes a gente precisa olhar, que a gente não tem esses dados ainda, o detalhe desse desemprego, se ele está de fato afetando as pessoas que têm menor escolaridade, que é geralmente o que acontece. Então, as pessoas que têm enfim, uma faixa de escolaridade baixa acaba sofrendo mais nesse sentido. Então, o movimento de mercado vai sempre acontecer no movimento de ter profissões mais tecnológicas, mas, obviamente, o emprego, de uma maneira geral, tem muita relação com o desempenho da economia. Agora, o que também foi divulgado é que essa queda de ocupação ela aconteceu tanto no setor público quanto no privado, né, Dimas? Sim, ele tem acontecido, e assim, o número da informalidade também cresceu, né? Então significa que a gente tem menos gente com carteira assinada e indo para o mercado da informalidade. Então esse movimento não é um movimento bom também, né? É um movimento que significa que eu tenho pouco emprego formal, e aí eu não tenho nenhuma das outros reflexos em relação ao emprego formal, como por exemplo o fundo de garantia, como por exemplo as contribuições sociais, etc., né, 13º, etc. Então, a migração para a informalidade também não é um bom sinal do ponto de vista econômico. Ainda, obviamente, tem receita, tem renda no emprego informal,
mas ele deixa de ser atrativo justamente por esse receio, né, do empresário de colocar o profissional, por exemplo, numa posição já efetiva, né? Então ele acaba ofertando um freelancer, acaba ofertando uma vaga temporária, e essa vaga temporária não necessariamente ela vai ser registrada na questão da carteira de trabalho, por exemplo. Então isso acaba também contribuindo para que a gente tenha um aumento do desemprego. A gente já comentou em outras semanas a respeito da transição também de carreira, né? Gente que está descontente onde está, ou quer inovar, quer montar o próprio negócio, mas até os trabalhadores por conta própria também nos indicadores aí não são positivos, não. Não, os números de fato desse primeiro trimestre não são animadores, né? Infelizmente eles não são animadores, eles são, mesmo que a gente esteja considerando a sazonalidade, né? A gente tem um aumento maior do que a expectativa, né, em relação a essa questão do desemprego. Então a expectativa é que ele se mantivesse, ou que a queda fosse muito menor que essa, mas a gente tem quase 1 milhão de desempregados nesse período aí a mais na economia, mais de 1 milhão, aliás, de desempregados nesse período aí. Isso é um reflexo que deixa a gente um pouco menos otimista, né? Mas de qualquer forma a gente precisa de novo aguardar essa reação do processo econômico. Então como é que isso se desenrola, né? Nossa, e o processo político também, que acaba ajudando, né? Ou não ajudando, né, a questão econômica. Tem um impacto, sim, né? A gente já vem analisando isso. Mas aqui, até a nossa voz hoje está mais tímida, viu, Dimas? Quando a gente começa a trazer esses dados que ainda negativo, vai murchando aqui o nosso otimismo, né? A gente tem algum sinal ou alguma dica também para a gente não entrar nesse mar de notícias ruins, ou de perder a esperança de quem está, né, desempregado, de encontrar um emprego? Sempre a dica é assim, aquele emprego qualificado, ele vai sempre existir, tanto é que a gente tem empregos que não são preenchidos, né? Temos várias posições aí que demoram a ser preenchidas pelo mercado, porque esse profissional que é qualificado, ele não está pronto ainda, não tem a mesma quantidade. Eu visitei alguns clientes na AgriShow e eles têm, por exemplo, muitas vagas para técnico e mecânico, por exemplo, e não são preenchidas, porque eu não tenho esse profissional pronto, sabe? Eu não tenho esse profissional que conheça tecnologicamente uma máquina, por exemplo, uma máquina daquelas que a gente viu na AgriShow, e tem muito emprego nessa área. Então, está faltando gente nessa área. A gente tem estados, por exemplo, que o índice do IBGE ele é negativo, né? Então eu tenho menos gente do que eu preciso para trabalhar no mercado. Então essa movimentação está aberto também para me movimentar, né? Às vezes eu não ter preconceito de ficar num grande centro, por exemplo, é uma dica interessante se você tem a qualificação que o mercado precisa. E essas vagas qualificadas são vagas muito bem pagas. Então, a gente tem salários, por exemplo, posso citar aqui que um mecânico, por exemplo, ganha entre 7 e 10 mil reais se ele tiver a qualificação que o mercado precisa. Então, é uma formação técnica, é uma formação que paga muito bem. Então, essa questão de ir me preparando para aquilo que o mercado quer é sempre uma excelente alternativa, e tentar ampliar um pouco mais o horizonte. Os grandes centros concentram muitas empresas, a gente tem 70% das empresas aqui no Sudeste, né? Mas eu tenho regiões que precisam de mão de obra, então tentar estar aberto para isso também, para buscar essas oportunidades se elas não estiverem por aqui. Dimas Faccioli, obrigada pela participação, pelos comentários, e mantemos aqui o otimismo para futuras contratações e boas oportunidades também para os nossos ouvintes. Sem dúvida. Eu sou sempre otimista, acredito que isso vai se reverter logo, logo.